Potenciação no conjunto dos números racionais. Então, a gente lembra aqui os termos de uma potência, né? Eu tenho aqui, então, a base, que eu coloquei de uma forma genérica, A sobre B, e um expoente N, tá? Então, como que eu resolvo uma potência cuja base é uma fração? Então, eu faço da seguinte forma: quantas vezes eu tenho essa fração A sobre B aqui multiplicada por ela mesma? Eu tenho N vezes. Então, é A sobre B, vezes A sobre B, vezes A sobre B. Quantas vezes? N vezes. Então, aqui eu vou ter N fatores, né? Mas vamos ver os exemplos logo adiante aqui. Vamos lembrar que qualquer número, né, a fração, né, qualquer fração elevada a zero resulta em 1. Então, se eu tenho qualquer fração, por exemplo, x sobre y, essas letras vão representar qualquer número que vocês estejam pensando nesse momento, resulta em 1. Pode até se colocar o sinal de mais aqui, porque toda fração ou qualquer número elevado ao expoente zero é 1. Quando você fala um número sem o sinal, você já sabe que ele é positivo. Então, pode-se colocar o sinal de mais aqui também, no mais 1. E todo número, né, no caso aqui, toda fração elevada ao expoente 1 é a própria fração. Então, x sobre y elevado a 1 é o próprio x sobre y. Tá? Então, aqui são lembretes importantes dessa forma genérica que eu coloquei para exemplificar algumas coisinhas que você tem que ter em mente sempre para resolver potenciação de fração. Agora vamos ver aqui os exemplos. Quanto dá mais meio elevado ao quadrado? Então eu vou ter essa base mais meio multiplicada por ela mesma 2 vezes. Então é mais meio vezes mais meio. E aí eu resolvo aqui essa multiplicação. Ó. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. E mais vezes mais é mais. Segundo exemplo, menos 5 meios elevado à quarta potência. Então, eu tenho menos 5 meios multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, veja, eu tenho aqui, ó, parzinho de menos. Menos vezes menos é mais. Menos vezes menos é mais. Então, o mais que resultou aqui, vezes o mais que resultou aqui, mais vezes mais, é mais. Mas não precisa, né, ficar fazendo esses cálculos de parzinho em parzinho. Veja, se eu tenho 4 sinais de menos, você sabe que vai dar 2 parzinhos. Cada parzinho de menos dá um mais. Então, quando eu tenho uma quantidade par de menos, resulta num número positivo. É a mesma regrinha que nós estudamos lá no conjunto dos números inteiros. E aqui, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, e 125 vezes 5 é 625. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Próximo. Mais 3 quintos elevado ao cubo, ou à terceira potência. É o mais 3 quintos multiplicado por mais 3 quintos multiplicado por mais 3 quintos. É obrigatório fazer isso aqui? Não, você já pode fazer direto como eu fiz aqui. Mas se você acha que assim evita que você erre o cálculo, então aí sim você pode fazer nesse passo a passo aqui. Então vamos lá. Eu tenho 3 sinais de mais. Então mais vezes mais sempre vai resultar no positivo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Então, tá aqui, potência positiva. Agora eu tenho menos 3 meios elevado à quinta potência. Que sinal que vai resultar essa potenciação? Olha, eu tenho 5 sinais de menos, concorda? 5 sinais de menos, você sabe que vai sobrar um menos sozinho. Por quê? Quantidade par de menos vai dar positivo. Como aqui vai sobrar só um menos, né? Então, o positivo dos pares multiplicado com o único menos que sobrou vai resultar em menos. Então, lembra, 5 sinais de menos vai dar parzinho sobrando 1. Esse 1 que sobrou, então, torna toda essa potência negativa. O que é 3 à quinta? Vamos lá.
3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. 2 à quinta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Temos aqui uma fração elevado a 1. Então, todo número elevado a 1, lembra do nosso lembrete aqui? Ó? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é o próprio 75 oitavos positivo. Né? Porque uma vez esse número é ele próprio. E temos menos 9 sobre 13 elevado a 0. E nós sabemos aqui, o lembrete, né? Que todo número elevado a 0, inclusive as frações, resulta em 1. Então, se é 1, subentende-se que é positivo. Então, sempre é positivo. Todo número elevado a 0 é 1. Você pode colocar esse 1 sozinho ou com um sinal. Preferencialmente que você coloque esse sinal. Para encerrar, temos ali as regrinhas. Um resumo, né? Um esquema. Então, veja, se você tem uma base positiva, sinal de mais, e o expoente é par, então veja, se você tem uma quantidade par de sinal mais, vai dar sempre positivo, que foi até o exemplo anterior ali, né? Nós colocamos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, eu tenho aqui uma quantidade par de sinal mais, então vai dar positivo. Aqui também eu tenho uma quantidade par de sinal menos. O que acontece com a quantidade par de sinal menos? Ó, uma quantidade par de sinal menos. Olha só. Se eu tiver 2 sinais de menos, vai dar um mais. Se eu tiver 4 sinais de menos, vai dar parzinho, né? Também vai dar mais. Então, veja, você não vai errar nunca mais o sinal aqui de potenciação. Multiplicar mais, vezes mais, vezes mais, vezes mais, aqui ó, uma quantidade par de vezes vai resultar em mais. Mas se você também tem uma quantidade par, seu expoente é par, de sinal menos, também vai dar mais. Veja, se eu tiver uma quantidade ímpar aqui, por exemplo, número 3, ou o expoente 5, ou expoente 7, expoente 11, expoente 99, expoente 997, expoente 1001, ou seja, um expoente ímpar vai ser essa quantidade de vezes de sinal mais. E mais, vezes mais, vezes mais, vezes mais. Não interessa a quantidade de vezes, nem que seja par, nem que seja ímpar, vai resultar em mais. Qual é a única forma de resultar em menos numa potência? Quando a base for negativa e não der parzinho. Então, uma quantidade ímpar de menos. Então, veja. Se eu tiver aqui, ó, uma base negativa, e aqui eu tiver que multiplicar menos, vezes menos, uma quantidade ímpar de vezes, por exemplo, 3 vezes. Menos, vezes menos, vezes menos. Esse menos vezes menos é um par. Ele já deu positivo. Sobrou só um menos. Por quê? Porque o positivo daqui, vezes esse menos, resulta em menos. Então, aqui eu tenho 3 sinais de menos, né? Uma quantidade ímpar. E se eu tiver 5 sinais de menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 4 aqui, ó, vai resultar em mais, concorda? Porque são 2 parzinhos de menos que dá mais. Então, esses 4 resultou em mais, vezes um menos, resulta em menos. Então, tá aqui um esquema bacana. É interessante você colocar isso aqui aí no seu caderno, pratica, tenta fazer isso aqui sozinho, só raciocinando passo a passo, porque isso aqui realmente é muito importante nessa matemática básica, ok? O próximo assunto, nós vamos ver potência com expoente inteiro negativo. Até mais!